O livro de Atos relata a história da primeira geração da Igreja de Jesus Cristo. Na primeira aula sobre o livro, enfocamos o propósito dado à Igreja, que é a grande comissão de Jesus Cristo. Jesus ordenou que a Igreja vá e faça discípulos, batizando-os e ensinando-os. Esta comissão é o propósito da Igreja dado por Jesus Cristo, e nesta lição aprendemos que nossos corações devem esperar pelo Espírito Santo sobre nós, antes de tentarmos fazer a obra do Senhor. Para ilustrar a mensagem de Atos capítulo 1, imagine uma águia sentada ao lado do seu ninho, esperando pelo vento certo para que possa se jogar e abrir suas asas. Quando ler sobre o dia de Pentecostes, imagine a igreja já no ar, abrindo suas asas, sendo levada pelo vento do Espírito. Essa é a essência do capítulo 2 de Atos. Quando você ler o capítulo 2, observe o poder dado à igreja. O dia do Pentecostes é um dos mais importantes da história da igreja e do povo de Deus. Existem muitos acontecimentos importantes na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Um deles é a criação, outro é a encarnação de Jesus, quando Deus se tornou homem. Temos em Atos mais um desses acontecimentos, que deve ser considerado um dos grandes da Bíblia, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Você não consegue fazer a obra de Deus na força humana. Para fazer a obra de Deus, você precisa ter a força de Deus, você precisa ter o Espírito de Deus. É simplesmente impossível realizar a obra de Deus na sua própria força. Quando você vê qual é o propósito da igreja, percebe que é impossível cumprir esse propósito sem o Pentecostes. A igreja simplesmente não tem como cumprir o seu propósito a não ser que o poder do Espírito Santo venha sobre ela. Em 1973, Dick Woodward viajou por cerca de 10 países com seu professor, o Dr. Vernon McGee. Eles estudaram o êxodo do povo de Deus do Egito até a Terra Santa. Eles estudaram o crescimento da igreja, da Terra Santa à Ásia Menor, e pela Turquia, antiga cidade de Éfeso. Também estudaram a expansão da igreja para a Grécia e para a Europa. Eles viram como pequenos grupos de pessoas, considerados apenas uma seita quando Jesus ascendeu, superaram e sobreviveram ao grande Império Romano. Depois de estudar como este pequeno grupo sobreviveu também à cultura grega helenística, chegaram a uma importante conclusão. A igreja não poderia ter sobrevivido a esses dois impérios, romano e grego, sem o poder, o carisma do Espírito Santo. A história da igreja revela como o carisma do Espírito Santo foi importante. E lendo o livro de Atos, observamos imediatamente o propósito, a promessa e o poder da igreja. Se você não entender e não enxergar o poder do Pentecostes, será impossível você tentar cumprir o propósito da igreja e implementar a grande comissão. Sem o Pentecostes, é impossível fazer discípulos. O Pentecostes é tão necessário para que você cumpra o propósito da igreja, como foi para os primeiros cristãos 2000 anos atrás. Falaremos com mais detalhes sobre o Pentecostes no próximo programa. Outra observação que devemos fazer quando lemos o livro de Atos é em relação à performance da igreja. A performance da primeira geração da história da igreja simplesmente surpreendeu todo mundo. Os líderes religiosos e o Império Romano não tinham como negar o seu impacto. Eles não tinham como explicar a performance daqueles cristãos. Vocês estão lembrados que no Sermão da Montanha e em Mateus 21, Jesus falou que o importante não é o que você fala, mas o que você faz, a sua performance. Os discípulos tinham aprendido isso com Jesus e foram coerentes com o que aprenderam. O que surpreende na história da igreja e dos primeiros cristãos é a performance deles. Depois de observar o propósito e a promessa e o poder da igreja, observe também a performance. Esse é um ponto muito importante quando estudamos o livro histórico de Atos. Há muito que aprender com a performance da igreja. Uma das coisas que você deve observar é a pregação dos apóstolos.
O livro de Atos é repleto de pregações. A primeira delas é a pregação do dia do Pentecostes. Esse dia chegou acompanhado de sinais e maravilhas. Foi um acontecimento sobrenatural. E o sobrenatural nos fascina. Mas não perca de vista o propósito da igreja. O propósito da igreja é fazer discípulos. Por isso, o resultado mais importante do Pentecostes foram os 3.000 novos discípulos daquele dia. Esse é um dado importante. Toda vez que Pedro pregava, milhares de pessoas convertiam, e essas pessoas eram recrutadas para serem discípulos. Esse era o propósito da igreja. Para isso foi necessário o Pentecostes e a grande comissão da igreja para fazer discípulos. Preste atenção na pregação de Pedro, quando essas pessoas se converteram. Hoje, para se formar num seminário, a pessoa tem que passar por uma banca examinadora e concluir todas as exigências acadêmicas. Tudo isso para estudar os sermões de homens que nem sabiam ler ou escrever, Pedro, André, Tiago e João. Não é impressionante? Paulo se converteu mais tarde e era o oposto desses pescadores analfabetos. Ele era um mestre muito respeitado e importante entre os doutores da lei. Mas, quando Paulo se converteu, escreveu aos Coríntios: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que você tem não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo estava nos dizendo que não foi sua educação que o preparou para ser um apóstolo. Preste atenção na pregação de Atos. É uma pregação ungida, muito ungida. Com isso quero dizer que o Espírito de Deus vinha sobre eles enquanto pregavam. Isso se chama unção e significa o poder do Espírito Santo sobre quem está ministrando. Quando você estuda a história dos grandes pregadores, descobre um fenômeno muito interessante. O que fez a pregação de homens como Wesley, Jonathan Edwards e D.L. Moody tão especial? A unção do Espírito Santo. Jonathan Edwards pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus enfurecido. Se você lesse aquele sermão hoje, se perguntaria por que na época em que ele foi pregador as pessoas se grudaram nos bancos da igreja, com medo de serem arrastadas para o inferno. As pessoas ficavam absolutamente tocadas e aterrorizadas quando ouviam esse sermão. Mais impressionante ainda é que Jonathan Edwards, quando pregava, tinha que ler todo o sermão. Pior ainda é que dizem que ele nem lia muito bem e que sua voz era cansativa. Mas imaginem vocês, a unção era tanta que as pessoas se agarravam aos bancos com medo de serem sugadas para o inferno. Por que o impacto sobre as pessoas era tão grande? Porque aquele sermão tinha a unção do Espírito Santo. Preste atenção nos sermões de Pedro. Aparentemente eles não tinham nada de especial. Mas por que mais de 3.000 pessoas converteram, no dia de Pentecostes? Porque Pedro tinha a unção do Espírito Santo sobre ele enquanto pregava. O centro dos sermões de Pedro era Cristo. Sua pregação era totalmente fundamentada na Bíblia. Sua pregação era evangelística e levava as pessoas a uma tomada de decisão. Uma vez ouvi um gerente comercial dizer que tinha escutado a pregação de um excelente pregador. Ele disse que o pregador era igual a um bom vendedor e que tinha despertado o interesse dele pelo seu produto. Quando ele estava prestes a comprar, o pregador não mostrou como tomar a decisão. O pregador não falou como conseguir tudo o que estava sendo oferecido. Pedro não fazia isso, nem os outros apóstolos. A pregação dos apóstolos era evangelística e levava as pessoas a tomarem uma decisão e mostravam como elas podiam ser salvas. Eles conduziam o sermão a um convite, bem parecido como o Billy Graham faz. A pregação deles era muito frutífera. Esses pregadores estavam dispostos a morrer por causa da sua pregação. Você acha que valeria a pena ir ouvir um sermão de um homem que tivesse ameaçado de morte caso pregasse? Os apóstolos estavam sempre dispostos a morrer por causa de suas pregações, e às vezes isso acontecia. Os apóstolos foram
acusados de encher as ruas de Jerusalém com seus ensinos. Será que sua igreja poderia ser acusada disso também? A pregação dos apóstolos era evangelística. No estudo do livro de Atos, observe também as pessoas. Em grego, igreja significa eclésia, que significa assembleia ou chamados, pessoas que são chamadas desse mundo para seguir o Cristo ressurreto e ter comunhão com Ele. É isso que significa igreja. Quando você ouve a palavra igreja, o que vem na sua mente? Uma casinha com uma torre? Ou uma catedral com vitrais coloridos? Nos primeiros 300 anos, a igreja não se reunia em prédios. Como os primeiros seguidores eram judeus, eles se reuniam no templo, em sinagogas ou nas casas, mas não tinham um prédio específico. Mas, toda certeza, você não está falando de nenhum tipo de construção quando pensa na igreja nos primeiros 300 anos da história. Você está falando de gente. É isso que é a igreja. No sentido mais puro da palavra, igreja significa povo, gente. O desafio que lanço para vocês que estão lendo agora o livro de Atos é tentar se familiarizar com pelo menos 50 pessoas. É claro que você já conhece Pedro e Paulo, mas tente familiarizar-se com mais 50 pessoas do livro de Atos, além deles. Como o livro de Atos fala só sobre a igreja, ele trata de gente, de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias por causa do poder que foi derramado sobre elas. Essa é a mensagem do livro de Atos. Esse livro é o da história da primeira geração da igreja. O livro de Atos é a história de gente comum fazendo coisas extraordinárias, porque foram ungidas e cheias com o Espírito Santo de Deus. Tem que ficar por aqui hoje. Deus lhe abençoe.